E aí, beleza? O piloto Hal Jordan está em uma simulação de voo, olhando para as estrelas e conversando com Carol Ferris. Ela diz para ele se concentrar e avisa que ele estará encrencado se estiver pilotando um jato de verdade. Neste momento, uma nave espacial estranha entra na atmosfera da Terra, controlada por um alienígena chamado Abin Sur, que está gravemente ferido. A nave cai no solo e Abin Sur ordena que seu anel encontre alguém digno. Hal continua a simulação e as pessoas no centro de controle ouvem um som estranho. Algo colide com o prédio e uma luz verde o cega. Quando ela para de piscar, todos percebem que o simulador desapareceu. Hal percebe que está voando e o simulador pousa ao lado da nave de Abin Sur. Hal corre para ajudá-lo, mas Abin recusa e diz que seu tempo chegou. Ele entrega o anel a Hal e afirma que os guardiões virão buscá-lo. Abin diz para Hal usar o poder com sabedoria, e o anel o salva quando a nave explode. Hal usa o anel, que possui o poder da tropa dos Lanternas Verdes, para devolver o simulador à base. Mais tarde, ele voa pela cidade e conta a Carol que ficará fora por uma semana. Ele vê vários Lanternas Verdes se aproximando e Kilowog o ataca. Hal se defende e revida, e então Sinestro aparece, se apresentando antes de explicar que a tropa dos Lanternas Verdes é uma força intergaláctica. Ele ordena que Hal o siga até os Guardiões e Hal concorda. Tomar-Re usa seu anel para construir uma nave e eles partem para o espaço. Quando o grupo chega ao planeta Oa, os Guardiões informam Hal que ser membro da tropa é algo sério e dizem que o anel é uma ferramenta complexa. Eles afirmam que os humanos são uma raça terrível, mas Sinestro os convence do contrário, prometendo cuidar de Hal. Os Guardiões concordam e deixam Sinestro responsável por ele. Então, os dois vão até um edifício onde fica o Lanterna Gigante. Sinestro explica que aquele lanterna alimenta todos os anéis e contém todas as informações do cosmos. Ele instrui Hal a colocar seu anel no lanterna e pensar sobre o setor que irão visitar. Hal estende o braço e vê informações daquele setor. Sinestro o empurra para mais perto do lanterna e o fluxo de dados o sobrecarrega. Hal sobrevive ao processo e Sinestro diz estar impressionado com o novato. Ele fala sobre os Guardiões, dizendo que são poderosos, mas se tornaram fracos. Hal pergunta para onde estão indo e Sinestro responde que buscarão o homem que matou Abin Sur. Eles viajam para um planeta remoto em busca de um criminoso chamado Kush e Sinestro comenta que sugeriu destruir o planeta, mas os Guardiões acharam que era brincadeira. A dupla chega e Sinestro orienta Hal a ficar quieto atrás dele enquanto caminham até um segurança, para quem ele pergunta se viu Kut. O segurança finge não saber quem é Kut e Sinestro o estrangula até ele confessar que não o viu. Eles entram no prédio e Sinestro se dirige a Labella, sua informante. Ele pergunta se ela viu Kush e usa um orbe para torturá-la até que ela conte onde ele está. Hal fica incomodado e destrói o orbe, mas Kut aparece e Sinestro começa a persegui-lo. Ele ataca Sinestro durante o voo, mas ele desvia e continua a perseguição. Sinestro o surpreende e o derruba na água, mas Kush escapa rapidamente. Ele entra no sistema de esgoto e dá de cara com Hal, que é atacado de imediato. Os dois lutam e Kush joga Hal na água. Eles se movem pelos canos e Hal usa uma cadeira para derrubar o alien. Depois joga destroços sobre ele e o nocauteia. Hal emerge na superfície com Kut e Sinestro o empurra contra uma parede. Ele o adverte sobre ficar contra ele e diz que os Guardiões estão desperdiçando seu poder. Vários Lanternas Verdes aparecem e Sinestro informa que estão indo para a subestação mais próxima. Eles o seguem e enquanto os Lanternas Verdes comem, ele interroga Kut. Boudica se senta ao lado de Hal e diz que todos amavam Abin Sur. Então ele terá que dar tempo para que os outros superem a perda. Ela diz que Kut é apenas um peão e que o verdadeiro alvo é Kanjar-Ro, um senhor da guerra que encontrou o elemento amarelo. Boudica entra na mente de Hal e conta sobre os Guardiões e como eles esconderam o elemento amarelo, uma das maiores fraquezas deles, em outra dimensão. Kanjar-Ro encontrou esse elemento e Abin Sur tentou descobrir onde ele o guardava, mas foi capturado e ferido. Sinestro conversa com alguns membros da tropa e informa que Kanjar-Ro e seus homens estarão em um terminal espacial em algumas horas. Ele ordena que se encontrem uma hora antes e que irão juntos.
juntos. Alguns guardiões aparecem e levam Sinestro para a sala de interrogatório. Eles o repreendem por ter matado Kut durante o interrogatório e Sinestro diz que Kush estava resistindo. Os guardiões dizem que eles próprios cuidarão do interrogatório de Kanjar-Ho e vão embora. O grupo chega ao terminal espacial e Sinestro manda Hal vigiar o perímetro. Kanjar-Ho percebe o que está acontecendo e se comunica com Sinestro telepaticamente. Eles combinam de se encontrar e conversar e o vilão ordena que seus homens usem disfarces para não serem detectados. Bodica fala com Hal, que observa uma força misteriosa derrubar um homem. Hal o ajuda a levantar e vê a fumaça se dissipar. Ele para os vagões em movimento e usa sua luz para localizar os homens de Kanjar-Ho. Eles o atacam imediatamente, mas Hal desvia e usa eletricidade para revelar a localização deles. Kanjar-Ho foge enquanto Hal luta contra seus homens e os outros Lanternas Verdes se juntam a ele. Eles perseguem Kanjar, que destrói várias naves tentando escapar. Hal corre até uma nave prestes a colidir com um prédio e cria uma mola para detê-la. Ele ajuda a salvar as pessoas dentro da nave, mas Sinestro chega e pergunta onde está Kanjar-Ho. Ele afirma que os civis não importam e ordena que o encontrem imediatamente. Kanjar e seu assistente entram em uma nave e decolam, com os Lanternas Verdes em perseguição. A nave atravessa uma fenda e vários homens atiram nos Lanternas enquanto são perseguidos. Hal acerta alguns deles enquanto se aproximam da nave e Kanjar ordena que seu assistente reduza o peso. Ele desprende seções da nave e os destroços caem sobre os Lanternas. Hal desvia dos destroços e consegue entrar na nave quando ela sai da fenda. Kanjar-Ho manda seu assistente lidar com Hal. Ele entra numa sala cheia de robôs e vê uma figura estranha dentro de um deles. O robô o ataca de repente, mas Hal o domina e o homem é ejetado. Ele atira em Hal, que desvia o laser, fazendo um buraco na nave. O buraco gera sucção e suga o alienígena, esmagando-o. Hal bloqueia o buraco e continua explorando a nave. Ele entra na cabine de comando, mas não vê ninguém até ser atacado de surpresa. Kanjar-Ho surge com seu disfarce e se prepara para matar Hal, mas Sinestro aparece e o ameaça. Kanjar sugere que podem trabalhar juntos, mas Sinestro opta por seu segundo plano e mata Kanjar. Tomar e Bodica aparecem e encontram Hal desacordado e Kanjar morto. Os guardiões interrogam Hal e ele afirma que não matou Kanjar, mas eles não acreditam e decidem tirar seu anel. Hal fica numa cela e Kilowog e Bodica o visitam. Kilowog o reconhece como um herói corajoso e Hal permite que ele coma sua comida. Ele pergunta a Bodica onde está o bastão de energia de Kanjar e ela diz que apenas as ondas cerebrais de Kanjar podem controlá-lo. Hal então tem uma ideia e todos decidem segui-lo. Enquanto isso, Sinestro entra no necrotério e vê o corpo de Kanjar. Ele usa seu anel para reconectar as sinapses do cérebro de Kanjar e forçá-lo a falar. Ele mostra a localização do elemento amarelo, mas Hal e os outros aparecem. Eles percebem que Sinestro matou Kanjar e que está agindo pelas sombras para encontrar o elemento. Kilowog ordena que ele remova seu anel, mas ele se recusa e Bodica o ataca repentinamente. Sinestro ordena que ela se livre de Hal e ela tenta sufocá-lo enquanto ele foge. Kilowog ataca de surpresa e a derruba antes que ela mate Hal, mas ela o nocauteia. Hal pega o bastão de energia e entra em uma máquina. Enquanto Bodica o procura, ele deixa o bastão cair e ela o atinge com a energia de seu anel. O ataque danifica o bastão, fazendo-o explodir. Bodica é perfurada durante a explosão e morre. Tomar e Arisia entram na sala e prendem Hal. Sinestro chega a um planeta chamado Kuard e encontra um armeiro. Ele diz que está lá por causa do elemento e o armeiro o leva para o subsolo. Sinestro vê uma lanterna amarela e o armeiro entrega a ele um anel amarelo. Sinestro se torna um lanterna amarelo e o armeiro diz que a única imperfeição da arma é quem a usa. Vários lanternas verdes chegam e informam Sinestro de que os guardiões querem vê-lo. Ele responde que o universo ficou grande demais para os guardiões e usa seu anel para incinerar os lanternas. Enquanto isso, Kilowog e Hal informam os guardiões sobre a traição de Sinestro e eles decidem interrogá-lo antes de acreditar. Vários anéis caem do céu e percebem que Sinestro matou os enviados. Sinestro chega com a lanterna amarela e os lanternas tentam contê-lo, mas ele se solta e os afasta. Ele confronta os
guardiões e declara que haverá uma mudança na autoridade. Os guardiões o atacam, mas Sinestro se liberta e os derruba, destruindo o prédio. Ele luta contra os Lanternas Verdes do lado de fora, e a Lanterna Amarela destrói várias construções enquanto voa. Hal procura seu anel e Gantete o ajuda a recuperá-lo dos escombros. A Lanterna Amarela vai até a Lanterna Verde e a destrói. Os Lanternas Verdes perdem o poder e começam a cair, mas os guardiões os salvam. Hal salva um Lanterna quando a Lanterna Verde cai perto deles. Ele corre até ela e vê o núcleo verde dentro dela. Sinestro se aproxima dos guardiões enquanto centenas de anéis caem no planeta e diz que pertencem aos Lanternas que estavam no espaço quando perderam seus poderes. Os guardiões decidem ouvir as exigências de Sinestro e ele desativa sua Lanterna Amarela. Hal tenta ativar o núcleo verde e o racha. Ele sente a energia, coloca o anel sobre ele e recebe uma onda de poder. Sinestro toma os anéis dos Lanternas e se delicia com eles. Ele se prepara para matar Kilowog. Mas então todos veem uma luz verde à distância. Ele vai até a luz e vê que Hal ficou extremamente poderoso. Hal o acerta lançando-o longe e expulsa a Lanterna Amarela do planeta. Ele acerta a lanterna várias vezes e a envia para um cinturão de asteroides, mas Sinestro o ataca. Hal se esconde atrás de um asteroide e usa seus poderes para puxar duas luas e destruir a Lanterna Amarela. Sinestro ressurge e tenta pegar o anel de Hal, mas ele se liberta e luta. Hal reúne energia e atinge Sinestro, jogando-o ao chão. Kilowog vê Sinestro e esmaga o anel com os dedos. Seu próprio anel recupera o poder e salva Hal quando ele cai. Mais tarde, os guardiões falam aos Lanternas sobreviventes e dizem que consertaram a Lanterna Verde. Eles elogiam todos pela bravura e afirmam que grandes heróis podem surgir até mesmo de grandes males. Hanakar pede a Gantete que lidere o juramento, mas Gantete entrega o papel a Hal, tornando-o um membro oficial da tropa dos Lanternas Verdes. Hal sobe ao palco e lidera todos na recitação do juramento. Ele diz que precisa voltar à Terra e então voa para longe. Terminando assim, Lanterna Verde, o primeiro voo. Animação de ficção científica e ação de 2009. E eu espero você do outro lado da Lua.